primeiro milagre que Jesus fez? Transformou água em vinho. Puxa vida, aí já começou. Jesus já está mandando beber. Então, já que ele transformou água em vinho. E não foi pouca não, foi uns barril assim. Muito vinho, muito vinho. Mas por quê? Porque era uma festa de casamento no qual Jesus foi convidado. E na cultura deles, se faltasse o vinho, era um vexame, era uma vergonha. E aí o vinho não deu o suficiente. Aí o que Jesus fez? Pediram para Jesus, Jesus fez um milagre. Ele é o mesmo ainda, ele ainda faz milagre. Mas não era para as pessoas, apenas fez milagre para as pessoas se emborrachar, para as pessoas beber até. E na palavra de Deus você nunca vai encontrar Deus proibindo a bebida. Amém? Nunca. Então posso beber? Olha, irmão, não é que você possa beber, você tem que ser sábio. A Bíblia é um livro de sabedoria. Então não existe interpretação de texto sem contexto. E assim o mesmo Jesus que transformou água em vinho para que não fosse envergonhada aquela família da qual ele estava sendo convidado, estava naquele casamento. E também ali foi para manifestar o poder de Deus, para mostrar que para ele não tem impossível. Assim como Jesus estava presente ali e fez o milagre, é o mesmo que através do Espírito Santo fala: enchei-vos do Espírito Santo, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Em Provérbios você vai encontrar várias coisas que diz assim, várias palavras que diz: o vinho é escarnecedor. E não fica bem aos reis ser dado ao vinho e a bebida forte. Por quê? Porque ele entenebrece, ele escurece, ele atrapalha a nossa visão, nosso discernimento. E muitas coisas uma pessoa que bebe, depois de beber, ela pode causar, ela pode fazer. Então, o conselho bíblico é que nunca a gente entre por esse caminho. Mas não é uma proibição, como na palavra de Deus não tem proibição. A lei que nós seguimos chama-se lei da liberdade. Diga hoje, a única lei é lei da liberdade. Isso significa o quê? Quem planta, colhe. Então tem que só saber o que planta. Não brinca com aquilo que é perigoso. Amém? Quando você brincar com o que é perigoso, você está correndo risco. Quando a pessoa começa, não, vou beber um cálicezinho só de vinho, eu me garanto. Então, é só olhar, não leva a nada. Quem já viveu com uma pessoa viciada sabe que é horrível. Quem já conviveu com uma pessoa viciada sabe que é uma coisa horrível. Porque você não tem o que fazer. Você não tem força para lidar com aquilo. Você não tem capacidade de mudar a vida daquela pessoa. Então, se Jesus te libertou, aproveita para ser livre. Amém? Uma coisa que eu aprendi assim, Jesus me libertou. E eu aproveito todos os dias para ser livre. Não vou deixar me prender por nada e não vou brincar com nada. Porque aquilo quem brinca com o fogo, o provérbio diz assim, se você põe uma brasa no colo, você não vai se queimar? Vai. Então tem que ter esse cuidado. Amém? Não se brinca com certas coisas. E a Bíblia então não libera como alguém pensa. A Bíblia aconselha. A Bíblia mostra o caminho e diz assim, você é livre, eu te libertei. Jesus disse, conhecereis a verdade vos libertará. Agora tem gente que pega só um versículo e diz assim, não, isso aqui diz aqui, ó. Mas é texto sem contexto. E texto sem contexto é pretexto. Para quê? Para fazer a coisa errada. E não se faz a coisa errada. Por isso que tem que ler a Bíblia toda, para você entender que a palavra de Deus tem os códigos do Espírito Santo. E você está lendo aqui, de repente o Espírito Santo te mostra outra coisa lá, onde você já leu, e você, você balanceia, e aí você sabe fazer a coisa certa. Amém, irmãos? Porque ela é a voz de Deus, ela é a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus. Tem gente que diz assim, a Bíblia contém a palavra de Deus. Uns pregadores pregam isso. Mas a Bíblia não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela é a palavra final de Deus. Quer a pessoa aceite, quer não. Ela é a palavra de Deus. Porque essa palavra, embora tenha aqui a voz aparentemente do Paulo, do Pedro, do João, não é a voz dele que importa aqui. É a voz do Espírito. Amém? É a voz do Espírito que faz com que essa palavra seja toda sincronizada ao ponto da gente entender que ela não é uma palavra, ela é um Espírito. Amém? Por isso que Jesus disse, a minha palavra é Espírito e vida. Em outras palavras, para você entender,
Eu não sei o que você busca, mas sei que ela tem a resposta para ti. Cada um pode buscar algo bem diferente, em áreas bem diferentes, mas ela tem a resposta para todos nós. E ela não tem só uma resposta, ela tem a bênção para cada área da nossa vida. Amém? Seja sentimental, financeiro, seja familiar, sabe? Uma das coisas que o diabo é real, ele luta para tentar desmantelar, destruir a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, e ele, às vezes a pessoa já conseguiu consertar um monte de área da vida dela, mas tem uma área que o inimigo muitas vezes está encardido lá. Ele não quer sair de lá, ele fica lá, e ele luta lá, e para a pessoa um dia dizer assim, nem tudo é perfeito mesmo, não dá para vencer em todas as áreas. Nunca diga isso. Você é mais do que vencedor. A Bíblia disse que quem nasceu de Deus é nascido para vencer. Então tem que lembrar o diabo, olha diabo, tu pode até estar nessa areia, mas o anjo já está te queimando em nome de Jesus. Por quê? Porque eu sou mais que vencedor e eu nasci para vencer. Essa é a palavra de Deus, não é a palavra de um homem, essa é a palavra de Deus. E crer na palavra de Deus é lançar rede. Crer na palavra de Deus é saber que a rede vai vir com resultado. Amém? Vai vir com os peixes. Pedro pescou a noite inteira com os apóstolos, não era apóstolo ainda, eram os seus sócios, não tinham sido chamados ainda, e não apanharam nada, até que Jesus entrou no barco. E quando Jesus entrou no barco, eles ali, preocupados com seus problemas financeiros, que eles deviam muito, não tinham como pagar os seus impostos, eles estavam muito preocupados, mas Jesus disse para nós que cremos nele que não devemos viver preocupados. Só que Pedro ainda não seguia Jesus, Pedro ainda não servia a Jesus. E então, quando Jesus, depois de usar o barco de Pedro, ele diz assim, agora vamos ao mar alto e lança a tua rede à direita do barco. E Pedro disse, eu pesquei a noite inteira, eu sou um pescador, e é de noite que dá mais peixe, mas não deu nada. Mas sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Veja bem que Pedro não disse, eu creio, vai vir cheio de peixe. Ele não falou nada disso. Ele disse, eu vou lançar a rede sobre a tua palavra. Para mim isso é crer. Vamos ver se é ou não é. Entendeu como que é a fé? Tem gente que acha que não. É que eu creio. Ele quer dizer que crê, e às vezes ele não crê. Mas aqui eu não vi um Pedro que creu. Eu vejo um Pedro que aceitou o desafio. Amém, irmãos? Que aceitou o desafio. E eu vejo que a fé está no aceitar o desafio. Eu podia dizer, não, eu não vou. Eu já pesquei a noite inteira, não peguei nada, acabou, não tem mais jeito. Não, ele disse, vamos lá então, vou lançar sobre a tua palavra. E quando ele lançou a rede, veio cheio de peixe. Encheu 2 barcos. De forma que quase afundou os barcos. Eles tiveram dinheiro para pagar todas suas contas, né? Jesus supriu, porque ele é o mesmo. Ele supre a necessidade. E aí Pedro disse assim, afasta de mim, Senhor. Eu sou um pecador, eu não sou digno que o Senhor esteja junto comigo. Eu não presto. Outra palavra. Ele entendeu quem ele era. E a gente tem que entender quem a gente é. E não é porque a gente não presta, digamos assim, que a gente acha que não presta, que Deus não nos valoriza. Amém? Porque quando ele disse assim, eu não presto, eu sou um pecador, Jesus sabia quem ele era. Quando Jesus se aproximou de mim e de você, ele sabia quem nós éramos. E ele sabia quem nós seríamos. Amém, irmãos? Então ele sabe quem a gente era, quem a gente é e quem a gente será. Ele sabe. A gente pode dizer, mas eu nem sei se eu vou conseguir vencer, eu nem sei se eu vou conseguir ir até o fim com Jesus, que nem quando eu me batizei. Eu não sei se eu vou conseguir, parar com tantas coisas que eu fazia. Mas uma coisa eu sei, eu preciso tentar ir para o céu. E vamos lá então. Me lancei. Estou aqui até hoje, nunca me desviei do caminho de Deus. Já passei várias lutas, mas nunca me desviei do caminho de Deus. Nunca. E cada vez mais você confia nele, cada vez mais você crê nele, cada vez mais, sabe por quê? Porque nesses 34 anos, ele nunca abandonou. Ele nunca abandona, ele nunca deixa a gente, ele nunca esquece de nós. Ele nunca, irmãos, ele nunca. E a gente não foi perfeito desde aquele dia até hoje. Nunca, a gente não foi perfeito. A gente agiu pela fé. Diga, é agir pela fé. É crer na palavra. É isso que Deus espera de nós. Ele sabe que eu não enxergo ele. Ele sabe que às vezes eu nem sinto ele. Mas ele sabe que eu creio na palavra dele.
Ele sabe que a palavra dele é tudo que eu tenho e posso mostrar para as pessoas. Está aqui o que ele disse, está aqui o que ele disse, está registrado aqui na Escritura o que ele disse. Então eu vou crer nessa palavra. Eu vou crer, uma escolha minha crer. Aí entra a sua escolha de crer. Mas antes de você escolher, saiba que ele te escolheu. Antes. Então eu não preciso escolher. Não, agora você precisa. Se você quiser crer. Porque ele já te escolheu. Amém? Já te escolheu.